Agora sim. Desculpa, a gente esqueci bloqueado a entrada. Já desbloqueei. Perdão. Tudo bom com todos que entraram depois? Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar a aulinha de hoje. Eu falei para vocês na última aula, né, na semana passada, que nós iríamos falar sobre eletroforese, né? Semana passada nós falamos sobre o uso das enzimas de restrição, né? Vocês estão lembrados? A gente falou das enzimas que digerem DNA, que cortam DNA em posições específicas, né? Eu acho que ficou faltando alguma coisinha eu terminar com vocês, não ficou? Eu pedi para alguém anotar aí para mim, porque eu ia esquecer, e eu acho que eu fiquei devendo algum finalzinho da aula aí. Não foi com vocês? Vocês sabem me dizer? Peraí, deixa eu abrir a aula aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Hoje às 8 horas vocês vão ter aula de novo? Eu preciso terminar 8 em ponto. Tá. Então é só para eu poder controlar aqui o tempo. Tá? Então, pessoal, como eu vou ter bastante coisa para falar, eu vou falar num tom um pouquinho mais rápido, que é para a gente poder tentar concluir a aula de hoje, tá? Não deixar faltando um pedaço que nem a gente fez na semana passada. Mas se eu estiver indo rápido demais, vocês me brequem, tá? Não é meu interesse simplesmente descarregar conteúdo de qualquer jeito, tá? Eu vou tentar dar uma acelerada só para não atrasar, mas qualquer problema vocês vão me perguntando, tá? Eu vou ficar de olho aqui no chat e vocês me falam. Eu vou abrir a aula aqui da semana passada para a gente poder recapitular e aí a gente já entra na aula de hoje. Eu cheguei a falar para vocês, vocês só confirmem para mim, por gentileza, se eu cheguei a falar sobre a classificação das enzimas, que eu acho que foi aí que eu parei, se eu não me engano. Sobre as extremidades, professor? Não foi? O senhor falou extremidade incoesiva e coesiva. Ah, tá. Então eu falei sobre sequência palindrômica, não palindrômica, coesiva e não coesiva, certo? Certo. Tá. Então praticamente eu cheguei no fim. Tá faltando um pedacinho que é bem pequenininho. Deixa eu ver aqui. Então aqui, pessoal,
A gente falou, né, na semana passada das extremidades incoesivas e coesivas, né? Então, eu expliquei para vocês que as enzimas de restrição, elas, na verdade, elas têm, então, sempre dois sítios, né? Tem sempre dois pontos que a gente precisa conhecer. Primeiro é a sequência de bases que ela reconhece, né? Que a gente chama de sítio de restrição. E a segunda é a forma como ela corta o DNA. Se ela vai cortar o DNA nessa forma enviesada aqui, ou se ela corta exatamente na mesma posição em cima e embaixo, tá? Porque aí vai alterar o tipo de extremidade, né? A nomenclatura, pessoal, das enzimas de restrição, elas normalmente elas aparecem a partir do nome da bactéria de onde ela foi extraída. Então, por exemplo, a bactéria Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente tem nos intestinos, ela produz uma enzima de restrição chamada ECO, tá? Então, como é que a gente batiza uma enzima de restrição? A gente sempre vai usar a primeira letra do gênero da bactéria, tá vendo? E as duas primeiras da espécie. Então, no caso da Escherichia coli, a enzima é chamada de ECO, tá? No caso do Haemophilus influenzae, é chamado de IN. Tá? No caso, por exemplo, termos aquáticos, é chamado de TAC. A gente usa sempre a primeira letra do gênero e as duas primeiras da espécie. Tá? Acontece que, como a gente comentou na aula passada, produzem mais de um tipo de enzima. Às vezes produzem 2, 3, 4 tipos, a mesma bactéria. Então, o que acontece é que, assim, por exemplo, Escherichia coli, que produz várias enzimas, todas elas vão chamar ECO, né? Então, para a gente poder diferenciar uma da outra, é dado um sobrenome para a enzima, que normalmente é um número, né? Então, existe o número 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Às vezes eles colocam letra, que tem a ver com a cepa da bactéria, tá? Mas isso que vem logo em seguida do nome, na verdade, é só uma especificação para a gente poder diferenciar quando a bactéria produz mais de um tipo, tá? Existe, pessoal, uma continha que a gente costuma fazer quando a gente trabalha com as enzimas de restrição, que é uma continha para a gente ter uma estimativa do tamanho do fragmento que vai ser gerado quando a enzima cortar o DNA. Então, existe uma formulinha que é essa que está aqui, olha, 4 elevado a n, tá? O que é 4 elevado a n? Isso aqui é uma formulinha que a gente usa para saber quando eu jogo uma enzima de restrição em cima de uma molécula de DNA, qual o tamanho dos pedaços que essa enzima vai gerar. Então, por exemplo, a enzima que corta o DNA com a sequência de restrição AGCT. Tá? Essa enzima, ela tem um sítio de restrição que reconhece 4 bases, vocês concordam comigo? Então, ela reconhece adenina, guanina, citosina e timina, ela reconhece 4 bases. A enzima que reconhece a sequência GATTC reconhece 6 bases, correto? A enzima que reconhece GC, GG, CC, GC, então aqui você tem uma enzima que o sítio de restrição dela é maior, ela reconhece 8 bases para poder fazer o corte. Então, o que a gente faz? A gente faz uma conta que é 4 elevado a n, onde esse valor n é a quantidade de bases que a enzima reconhece. Então, quando a enzima reconhece só 4 bases, a gente faz a conta 4 elevado à quarta, isso vai dar 256. E, portanto, quando a gente joga essa enzima ALO1 em cima de um DNA, ela vai formando fragmentos que têm, em média, esse tamanho aqui, né? Você tem um desvio para mais ou para menos, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas, em média, vai ser isso daí, tá? Quando você pega, por exemplo, uma enzima que corta o DNA nessa sequência, GATTC, ela é uma enzima que reconhece, olha, 6 bases. Quando a gente faz a conta, 4 elevado a sexta, vai dar mais ou menos 4.000 bases.
o que significa, né, que essa enzima ela vai formar pedaços de DNA maior, tá vendo? E quando a gente tem finalmente aqui, olha, uma enzima que reconhece 8 bases, então essas enzimas elas são difíceis de cortar o DNA, tá vendo? Elas fazem corte a cada 65 mil bases. Então essa continha aqui, pessoal, na verdade é uma continha que a gente faz para ter uma ideia, em média, do tamanho do fragmento. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira trabalhar com um pedaço de DNA que tenha 1000 bases. Tá? 1000 bases. Eu preciso trabalhar com DNA que tem esse tamanho. Eu já não posso escolher essa primeira base, essa primeira enzima. Vocês concordam comigo? Porque essa primeira enzima vai cortar o DNA em fragmentos de 250, ou seja, não vai sobrar nenhum fragmento de 1000 inteiro. Né? Eu teria que escolher uma enzima que reconhecesse 6 bases, porque ela vai formar fragmentos de 4000. Então, aí o meu pedaço vai estar aí dentro de algum desses fragmentos aí. Né? Essa aqui já seria um exagero, porque vai formar um fragmento de 65 mil, eu quero 1000 só, ia ter 64 mil bases além do que eu precisava, correndo risco só de me atrapalhar. Né? Então, a questão das enzimas de restrição, pessoal, quando elas foram descobertas, né, elas acabaram permitindo o surgimento de uma coisa chamada engenharia genética. Porque a gente pode agora cortar o DNA onde a gente quer e a gente pode ficar brincando de Deus, entendeu? Não deveríamos, mas é o que acontece. Então, por exemplo, se eu pego um DNA do porco, né, e corto com a enzima que reconhece a sequência, GATTC. Aí eu pego, por exemplo, um DNA da água-viva, né? Sabe que a água-viva, ela é bioluminescente, né? Então, ela consegue emitir luz que nem vagalume, ela acende, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, uma enzima e cortar o gene de bioluminescência da água-viva. E aí, olha só que loucura. Se eu pego o DNA do porco e grudo no da água-viva, eu faço um porco que acende, né? Eu faço um porco que seja bioluminescente, né? E esse porquinho, na verdade, ele já foi feito, né? Então, esse porquinho, ele é um porquinho que tem uma alteração genética no focinho e nas patinhas, e aí quando você apaga a luz, ele brilha, né? Ele fica fluorescente. Dessa forma, pessoal, surgiram todos os transgênicos, surgiram todos os clones, né? Então, esses peixinhos de tudo quanto é cor neon, né? Que você coloca uma luz negra no aquário e fica parecendo que você está numa rave. Então, assim, né? O homem, ele acabou aprendendo que ele consegue misturar código genético de todas as espécies entre si e, aparentemente, a gente não tem nenhum limite para isso. Né? Então, os governos não estabelecem limites, os pesquisadores resolvem fazer o que querem, e a gente tem o que a gente tem hoje. Né? Existe uma única limitação, que é em relação ao DNA humano. Tá? Então, existem leis federais nos principais países do mundo que proíbem a manipulação de DNA humano para essas finalidades aí. Então, a gente não pode fazer bebês fluorescentes. Se bem que ninguém me convence do contrário, que eu acho que já fizeram e guardaram por aí, né? Esse bebê para ninguém saber que ele existiu. Porque deve ter gente testando coisas em humano, gente, não é possível. Eu fico imaginando essas tecnologias, tipo, na mão do Estado Islâmico, sabe? Na mão da Al-Qaeda. Né? Se essa tecnologia tivesse disponível na época do Hitler, né? Hitler fez tudo quanto foi teste com seres humanos. Imagina se ele soubesse mexer no DNA, né? Então, hoje em dia deve ter alguém picareta por aí fazendo testes e a gente não fica sabendo, né? A gente vai ficar sabendo na hora que estourar alguma desgraça por aí. E aí, meu filho, corre-se quem puder, né? Leandro, nem todo milho é transgênico, né? Existem os milhos orgânicos que não são transgênicos. O grande problema é que, assim, aonde você vai comprar? Porque se você chega numa loja, tem uma banquinha que está lá escrito assim, milho orgânico, e a pessoa te cobra uma fortuna, a pessoa te cobra R$ 10 uma espiga e fala que o milho não é orgânico, a única
coisa que você pode fazer é acreditar nessa pessoa. Percebe? Porque assim, ela vai te cobrar um preço falando que o milho não é transgênico e você vai olhar para o milho e vai saber se ele é transgênico ou não, não tem como saber. Então, o grande problema é confiar na palavra das pessoas. Gente, imagina o Brasil de hoje em dia. Em quem vocês confiam? Que autoridade que a gente tem aqui no Brasil hoje que fala alguma coisa e que você dá a tua vida por aquilo, né? Então, assim, tá muito complicado. A gente está vivendo um mundo cão, né, gente? Por isso que tem alguns religiosos que falam que o inferno é aqui, né? O inferno não é onde a gente vai depois que morre, a gente já tá no inferno, né? Porque, olha, não é fácil passar pelas coisas que a gente passa no dia a dia, é um perrengue aqui, viu? Mas a grande verdade é que, assim, é isso, é o que temos, né? Então, quando você vai comprar, se você não quer comer transgênico, né, e você quer comer alguma coisa orgânica, tenta investigar a procedência, que fazenda que produz aquilo, né, quem é o agricultor. Aqui em Santos tem muitas feirinhas, né, de produtos orgânicos. Então, assim, tenta ficar amigo de alguém para você, né, deixa eu ver fotos da tua fazenda, entendeu? Tenta dar uma investigada, tenta dar uma fuçada, descobrir a origem, porque senão você só vai estar pagando mais caro e comendo a mesma coisa que está sendo vendida lá no Carrefour, né? E outros supermercados aí da vida, né? Agora, Leandro, em relação a comer coisas transgênicas, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a tua idade? 31. Então, você nasceu na década de 90, né? Ah, os transgênicos, finalzinho da década de 80. Os transgênicos, eles começaram a ser vendidos em 95. Então, olha só, você tinha aí por volta de 7 anos de idade quando você começou a comer transgênico. Percebe? Porque isso começou a ser comercializado em cerca de 95. E naquela época, obviamente, não era tudo transgênico, era só o milho e a soja. Depois as outras coisas foram entrando. Só que agora a gente tem autorização de transgênico e o que não está autorizado está entrando ilegalmente, né? Essa é a grande questão. Então vocês podem ter certeza absoluta que vocês estão comendo transgênico. Quem nasceu de 95 para cá está comendo transgênico desde o dia que nasceu. Então a minha pergunta é, ao longo dos teus 30 anos de idade, né? Você teve algum dia algum problema de saúde, né? Que foi relacionado ao consumo de transgênico, né? O médico chegou e falou assim: olha, você está tendo um negócio aqui, que isso aqui é por causa do transgênico. E a grande verdade é que a gente não tem isso. A gente não tem dados. Nós não temos dados de nenhuma pessoa no planeta que tenha passado mal comendo transgênico. E percebe? Então, assim, não existe essas informações, não existe esses registros. Então, a gente ouve falar que comer transgênico faz mal, só que do ponto de vista científico, cadê a prova? Aonde está a documentação que mostra que transgênico faz mal? Tem gente que está aqui no planeta comendo transgênico desde o dia que nasceu, né? Quem nasceu depois de 95 já não tinha mais nada orgânico para, né? A molecadinha mais novinha, por exemplo, quem nasceu já mais no final da década de 80, quem nasceu de 2000 para cá, né? Então quem tem aí 18, 19 anos hoje em dia, só comeu transgênico desde o dia que nasceu. Porque todas as bolachas hoje já são transgênicas, todas as bolachas já têm milho transgênico, tem soja transgênica, tem trigo transgênico, entendeu? Mas segurem aí essa questão aí dos transgênicos, porque a gente vai ter uma aula no segundo semestre específica só para falar deles, tá? Então a gente vai estudar os transgênicos com detalhes.
eu vou explicar para vocês como é que faz transgênico, o que é transgênico, vou mostrar algumas pesquisas, e aí a gente vai fazer um estudo assim bem amarradinho, tá? Então eu estou falando agora dos transgênicos bem en passant, porque o objetivo da aula é falar das enzimas de restrição, não é o objetivo falar de transgênico hoje. Mas a gente vai ter uma aula só para falar de transgênico, uma aula só para falar de clones, uma aula só para falar de células-tronco, tá? Então isso faz parte do conteúdo do segundo semestre, tá? Leandro, então, o objetivo do transgênico é esse, é baratear custo, né? Então, quando você faz, por exemplo, uma plantação de milho transgênico, você consegue diminuir o custo em até 75%. Então, o milho ficaria até 75% mais barato. Então, quando os transgênicos começaram a ser vendidos no Brasil, eles eram uma alternativa muito vantajosa do ponto de vista econômico, porque era muito mais barato, né? Agora, hoje em dia, pergunta, cadê o benefício? Hoje em dia, o que acontece? Você tem os transgênicos sendo vendidos pelo preço de uma variedade comercial normal. Então, o que acontece é que, ao invés do produtor, né, já que ele está tendo 75% mais de lucro, ao invés dele repassar isso para nós na forma de desconto no produto, hoje em dia eles estão cobrando a mesma coisa, só que o faturamento deles aumentou absurdamente, né? Então, a ideia de você consumir um transgênico é desse transgênico ser muito mais barato. Se você vai comprar um orgânico, o orgânico ele é mais caro, né? Então, o orgânico sempre foi mais caro. Mas o transgênico hoje, ele está no mesmo preço da variedade comercial. Você vai numa feira comprar milho, você não sabe se aquele milho é transgênico ou não. E o preço é o mesmo, você não tem divisão. Você não chega no mercado e aí tem assim uma baia com milho transgênico, uma baia com milho convencional e com preço diferente para você escolher o que você quer comer. Se a gente não tem essa opção, nenhum lugar que você entra para comprar comida tem uma prateleira dizendo, olha, aqui são transgênicos. Não tem. Os transgênicos, eles estão todos misturados com tudo. Então, você vai comprar, você não sabe o que é e o que não é. Né? Algumas empresas ainda colocam no rótulo que tem transgênico, conteúdo, a gente consegue ver. Outras empresas não se dão nem ao trabalho, né? E aí fica por isso mesmo. Tá? Então, pessoal, esse foi o finalzinho da aula da semana passada, que ficou faltando aí comentar com vocês. E agora eu vou falar, então, da aula de hoje, que é a aula de eletroforese, tá? A aula de eletroforese, pessoal, nessa aula, na verdade, eu vou mostrar para vocês do ponto de vista mais prático, tá? Até para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou passar para vocês a informação através de uma sequência de vídeos, tá? Então, eu tenho uns videozinhos curtinhos que mostram o que é a eletroforese e para que serve essa técnica. A grande, assim, vou dar uma explicação geral para vocês entenderem o contexto. Quando a gente fala de enzimas de restrição, que foi essa técnica que a gente acabou de falar, ela é uma enzima capaz de cortar DNA, só que quando você faz a extração de DNA, está lá no tubinho, o DNA é transparente, porque está dissolvido na água. Aí você pega um pouquinho de enzima de restrição, que está dissolvida na água, também é transparente. Você joga lá dentro, você acha que a enzima cortou o DNA, que formou os fragmentos e tudo mais, né? Cortou os pedacinhos. E a pergunta é, e aí? Como é que você analisa isso? Como é que você sabe aonde cortou, se cortou, quando cortou, quantos pedaços formou? Como é que você sabe? Você joga a enzima lá em cima do DNA e você vai ter aquilo dentro de um tubo transparente, né? Então, a grande questão é que as enzimas de restrição, elas fazem essa reação de digestão, essa reação de quebrar a molécula de DNA, só que a gente não enxerga o que está acontecendo ali. Então, a gente precisa ter uma técnica como se fosse fazer uma revelação do processo, como se fosse mostrar para a gente
formou um fragmento, 2, 3, 4, né? Que tamanho de cada um. Então, a gente teria que ter alguma forma de poder enxergar isso. E a forma da gente enxergar, pessoal, na verdade existem várias. A forma mais tranquila, mais simples da gente poder enxergar isso é através da eletroforese. Então, a eletroforese, pessoal, ela é uma técnica que ela é muito básica, ela é uma técnica bem simples, por isso que eu vou mostrar para vocês na forma de vídeos, vou mostrar só algumas fotos, e aí eu vou passar os videozinhos para vocês. E assim, é importante que vocês entendam uma coisa. A eletroforese, o próprio nome está dizendo, eletro, que vem de eletricidade, forese significa separação. Então, a gente separa moléculas através da carga elétrica. Tá? Então, para que serve essa técnica? Para que eu uso a eletroforese? A eletroforese, pessoal, ela é uma técnica de separação de moléculas que estão misturadas na mesma solução, desde que essas moléculas tenham tamanhos diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho num tubinho só, misturado lá dentro desse tubo, um pedaço de DNA que tem 200 bases nitrogenadas e um pedaço que tem 500 bases nitrogenadas, então esses dois fragmentos, eles estão misturados dentro do mesmo tubinho, como é que eu faço para separar um do outro? Como é que eu faço, né, para poder isolar um determinado fragmento? Então, é para isso que essa técnica serve. A técnica de eletroforese, ela é uma técnica que separa moléculas que estão dentro de uma solução, desde que essas moléculas tenham tamanhos diferentes. Se as moléculas tiverem o mesmo tamanho, pessoal, a eletroforese não separa. E aí essa técnica não serve. Vai ter que procurar outra. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho num tubinho um fragmento de DNA que tenha 200 bases de uma pessoa e junto um fragmento de 200 bases de outra pessoa, então eu tenho dois fragmentos exatamente do mesmo tamanho, a eletroforese não consegue separar um do outro. Tá? A eletroforese ela separa muito bem fragmentos de tamanhos diferentes. Para fazer eletroforese, pessoal, a gente precisa de uma bandeja de acrílico, como essa que vocês estão vendo aqui, pode ser de vidro, né? E assim, e é uma coisa muito simples, né? É uma caixinha que a gente chama de cuba de eletroforese. E a gente precisa de uma fonte de energia. Eu preciso em algum lugar que eu possa espetar os fiozinhos para dar um choque, porque eu vou colocar as moléculas em cima de um substrato, que eu já vou explicar como é que faz. A gente coloca as moléculas que estão misturadas ali em cima, e quando você aplica uma descarga elétrica, esse choque, essa corrente elétrica, ela é capaz de separar as moléculas, uma para cada canto. E é por isso que a gente consegue identificar as moléculas depois separadamente. Né? Então, quando a gente compra um kit de eletroforese, vem tudo isso daqui, vem essas plaquinhas aqui para preparar o gel, que eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Para a gente fazer eletroforese, pessoal, a gente vai precisar preparar como se fosse uma gelatina. Eu vou precisar preparar uma base, né? Que é uma base feita de um polímero de açúcar. Então, é exatamente como se fosse uma gelatina sem sabor. Você compra esse pacotinho de gelatina específico para análise, tá? Não é comestível, não é para comer, é específico para análise, mas é um pozinho que você dissolve em água e você esquenta no micro-ondas a água, porque a água tem que estar morninha. Esse pozinho dissolve e depois ele polimeriza. Então ele vai endurecer como se fosse gelatina. E a gente vai colocar essa placa de gelatina dentro dessa cubinha aí de eletroforese. Tá? E a gente vai depositar nessa plaquinha de gelatina a amostra para poder fazer a separação. Então é assim que funciona. A garose, né, que é o nome dessa gelatina, ela é vendida em frasquinhos, ela é um pozinho. Aí você vai diluir um tanto dessa agarose na água, e aí não tem uma proporção, dependendo do tamanho do gel que você vai fazer.
Então, existem receitinhas lá os protocolos, né? A quantidade de cada coisa. Você aquece aquilo no micro-ondas ou aquece no bico de Bunsen, e aí você vai pegar umas plaquinhas que são essas de acrílico que vem junto com o kit e joga a gelatina que está diluída na água dentro dessas plaquinhas. E eu não sei se vocês repararam, olha, vem junto umas pecinhas que é como se fossem uns pentezinhos, tá vendo? Esses pentezinhos a gente costuma prender aqui nessa plaquinha de acrílico, de maneira, olha, que os dentinhos, eles fiquem para baixo da linha da gelatina, tá vendo? Então eles ficam mergulhados na gelatina. Dali uns 20 minutinhos, em temperatura ambiente mesmo, essa gelatina endurece. Essa gelatina, ela polimeriza e ela fica durinha. Quando ela estiver durinha, a gente bem delicadamente, a gente retira esse pente ali da posição. E aí, olha, a gente observa que a gelatina ela fica com uns furinhos, ela fica com uns buraquinhos, uns pocinhos. E aí é dentro desses pocinhos que a gente deposita a amostra. Então eu vou colocar nesses buraquinhos do gel a solução que eu tenho de DNA com os pedaços todos misturados e que eu quero separar, né? E aí, então, vai para dentro desses pocinhos, né? Então, olha só que bonitinho. Quer ver? Deixa eu mostrar agora alguns videozinhos para ficar fácil de vocês entenderem, tá? Então, esse primeiro videozinho, ele vai mostrar para vocês a primeira parte, que são os equipamentos que a gente precisa, né, para produzir para fazer eletroforese, né? Então a gente vai precisar da cuba de eletroforese, que é essa de acrílico, a fonte de energia e pipetinhas para a gente poder transferir as amostras. E vamos precisar também do pozinho de gelatina e das amostras que a gente vai aplicar no gel. Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é dissolver a gelatina. Esse é o primeiro passo. Tá? Então, para dissolver a gelatina, o que a gente faz é fazer uma proporção, né, de qual o tamanho do gel que eu vou fazer. Então, quanto de líquido eu coloco e quanto de pozinho de gelatina eu coloco, né? Então, a gente pesa a agarose, né, numa balancinha, joga o pozinho lá para dentro e isso vai para um forninho, né? E aí, cuidado para não deixar o forninho cair. Nesse momento, o que vai acontecer é que a solução ela vai esquentando, né? E a gelatina vai diluindo, né? À medida que a gelatina vai diluindo, a solução vai ficando mais transparente, né? Então, assim, 2 minutos e meio já é suficiente, tá? A gelatina já vai ter dissolvido completamente. E aí, a gente vai, então, agora colocar essa mistura aí dessa gelatina naquelas forminhas de acrílico para ela polimerizar. Tá vendo? Então, as forminhas de acrílico, elas vêm com essas borrachinhas aí que a gente coloca nas extremidades para o gel não vazar, né? Põe o pentezinho, tá vendo? Ó, o pentezinho fica preso ali na forminha e a gente joga a gelatina dentro da forminha, ela vai estar ainda meio morninha, né? E aí a gente espera ali na bancada mesmo, né? Espera uns minutinhos e ela vai endurecer, tá? Depois que ela endurece, a gente desmonta isso daí, né? Tira o pentezinho com bastante cuidado para não quebrar a gelatina. A gente puxa bem devagarzinho, tira as borrachinhas pretas, tá vendo? E aí a gelatina, vocês conseguem ver que ela tá grossinha ali dentro da plaquinha de acrílico, né? Então acaba formando essa gelatina nesse formato retangular e é tudo transparente, tá vendo? Então é bem difícil de ver. Mas dá para ver ali os buraquinhos que ficam no gel, né? Então o passo seguinte, pessoal, é agora a gente levar essa plaquinha de gelatina lá para a cuba de eletroforese, tá?
Então, deixa eu abrir aqui o próximo vídeo, só um segundo. Então, aqui nesse segundo vídeo, pessoal, a gente vai ver a eletroforese acontecer, tá? Então, o que vamos fazer inicialmente? Vamos pegar aquela plaquinha de gelatina que ficou pronta, né? Leva uns minutinhos só para ela ficar pronta. E a gente vai colocar essa plaquinha de gelatina lá dentro da cubinha, tá vendo? Então, tem a cuba de acrílico aqui e a gente coloca a plaquinha de gelatina lá. Normalmente, essa cuba ela é preenchida com uma solução que tem bastante mineral em solução, para facilitar a condução da corrente elétrica, né? Porque, como a gente já falou, a gente vai usar a eletricidade para separar as moléculas. Nesse exemplo aqui do vídeo, pessoal, como esse vídeo ele é um vídeo educativo, o que eles fizeram? Eles misturaram corantes uns nos outros para que a gente consiga enxergar, né, a eletroforese, porque quando a gente está aplicando o DNA é transparente, então a gente não vê essas corzinhas aí, tá? Então, só para vocês conseguirem perceber, ó, dá uma olhada aqui nessa imagem, porque vocês vão começar a observar, olha, que aqui tem um corante verde, tá vendo? Só que, na verdade, não tem um corante verde. Tem um corante azul e um corante amarelo misturado que está dando a cor verde. Né? Aqui tem um corante amarelo e um outro meio laranja, aqui tem um outro meio marrom, tem uns aqui que é azul com cor de rosa, né? Então, esse lilás aqui é azul com cor de rosa. Então, eles misturaram corantes diferentes lá na mesma solução para mostrar para vocês que a hora que a gente aplica corrente elétrica, a gente consegue separar. Então, assim, na hora que dá o choque elétrico nessas moléculas, elas se espalham por esse gel, né? E por isso que elas precisam ter tamanhos diferentes para poderem ser separadas. Porque se elas tiverem tamanhos diferentes, na hora que você aplica o choque, as que são menorzinhas, elas conseguem se separar das que são maiores, né? Se elas todas tiverem exatamente o mesmo tamanho, aí a gente não consegue diferenciar, porque você dá o choque e elas correm na mesma velocidade, elas continuam juntas, tá? Então, aqui, olha, o que a gente vai fazer agora é conectar os fios, tá vendo? Então, a gente liga o polo positivo e o polo negativo da cuba, né? Lá na fonte de energia e conecta isso vai conectar ali na fonte, tá vendo? O polo positivo e o negativo. O positivo é o vermelhinho, o negativo é o preto. E olha só que lindo, a hora que a eletricidade começa a passar, olha aqui, olha, os corantes começando a se separar um do outro, tá vendo? Ó? Então, vocês têm que imaginar que aqui vocês estão vendo na forma de corante, ó, mas se isso aqui fosse DNA, estaria separando da mesma forma. Tá? Então, se aqui naquele pocinho tivesse dois fragmentos de DNAs de tamanhos diferentes, o menorzinho correria logo para frente, o maiorzinho ficaria para trás e ficaria separado. Tá? A única coisa, pessoal, é que aqui a gente está usando corante para poder enxergar esse movimento das moléculas. Quando a gente faz com DNA, a gente não enxerga nada porque é tudo transparente. Tá? Então, vocês entenderam que na hora que aplica a corrente elétrica faz as moléculas que têm tamanhos diferentes se separarem. Tá vendo? Ó, então, aqui o rosa está começando a se separar do azul, aqui já está um pouquinho mais separado, aqui o azul está se separando do amarelo, tá vendo? Então, o corante que estava lá parecia que era um corante verde, mas na verdade era o azul misturado com o amarelo, estava dando a cor verde. E a eletroforese, ela consegue separar, desde que essas moléculas tenham tamanhos diferentes, né? E aí elas vão correndo no gel retinho, tá vendo? Então, quando a gente coloca aquele monte de buraquinhos no gel, a gente pode colocar DNA de pessoas diferentes em cada buraquinho daquele, né? Que na hora que você faz eletroforese, o DNA não mistura.
de uma pessoa com a outra. Ele migra retinho, bonitinho, e a gente chama isso de corrida eletroforética. Então, a corrida eletroforética é quando a gente aplica a corrente e a gente vê, então, a gente vê aqui nesse caso, né, que é colorido, a gente vê os fragmentos correndo no gel. Se fosse DNA, isso estaria acontecendo, mas a gente não estaria vendo, tá? Então, pessoal, a grande questão que eu faço é a seguinte. Se isso aqui fosse uma eletroforese de DNA, tá? E, portanto, a gente tem um gel que a gente não enxergaria essas bandas aqui, ó. Né? É um gel que estaria todo transparente. Como é que a gente faria para dar um diagnóstico? Se o DNA é transparente e ele corre ali e ele se separa, mas eu não enxergo, como é que eu vou analisar uma coisa dessa? Então aí, pessoal, tem uma coisa que assim é um pulo do gato dessa técnica. Quando a gente está fazendo essa técnica com o DNA, a gente vai fazer o seguinte: na hora de preparar o gel, né, para fazer a eletroforese, a gente vai acrescentar no gel essa substância química aqui, ó, tá? Essa substância química recebe o nome de brometo de etídio. O brometo de etídio, pessoal, é uma substância que tem duas características muito interessantes. Primeira característica, é uma molécula apaixonada por DNA. O brometo de etídio, ele se intercala no DNA. Quando você joga DNA numa solução que tem o brometo, ó, o brometo são essas manchinhas azuis aqui, ó. Ele vai se enroscando no meio da hélice de DNA e fica preso, como se fosse um ímã, né? Existe uma atração por diferença de cargas e essa molécula ela fica intercalada ali nas bases nitrogenadas do DNA. Então, essa é uma característica do brometo de etídio, ama DNA. A segunda característica do brometo de etídio, pessoal, é que o brometo de etídio ele é apaixonado. Aliás, desculpa, já falei, apaixonado pelo DNA. E a segunda característica é que ele brilha com a luz ultravioleta. Ele é muito lindo. Quando você pega uma lâmpada ultravioleta e coloca em cima do brometo de etídio, ele emite luz, né? Ele fluoresce. Então é muito bonito de ver. Só que ele é bonito, mas é ordinário, tá? Porque o brometo de etídio, pessoal, é uma molécula extremamente tóxica, tá? Então, quando a gente trabalha com ela em laboratório, a gente tem que estar com todos os equipamentos de proteção, né? Porque não pode cair na pele, não pode espirrar no olho, você não pode respirar o vapor disso, né? Então, você tem que estar com luva, com máscara, com óculos, dentro de uma capela, tá? Você tem que estar protegido, porque essa substância é muito tóxica. Mas então, olha só, voltando. Quando a gente vai preparar a gelatina, quando a gente vai preparar o gel de agarose, né? Então, naquela fase que a gente está esquentando aqui o gel, a gente pinga ali dentro uma gotinha de brometo de etídio. Então, quando esse gel solidifica, ele solidifica com o brometo distribuído ali de uma maneira meio que homogênea, né? Então, o brometo ele fica distribuído ali no gel. A hora que a gente pinga o DNA ali dentro do pocinho e durante a eletroforese esse DNA ele começa a se deslocar no gel, o que vai acontecendo é que ele vai se empanando nesse brometo de etídio. Então, à medida que os fragmentos de DNA correm na gelatina, o brometo vai se intercalando na molécula. Então, o DNA ele corre no gel de maneira transparente. Só que no final da eletroforese, se a gente acender uma lanterna de ultravioleta ali em cima, aonde tiver o DNA vai acender por causa do brometo de etídio. Então o brometo ele vai acabar emitindo luz e a gente vai enxergar aonde o DNA parou. Tá? Deixa eu só voltar aqui que alguém fez uma pergunta. Mas se é transparente, como a gente sabe que não vai misturar as amostras de DNA? Ah, já entendi. Legal. Então aqui, pessoal, deixa eu continuar mostrando para vocês.
Ó, então aqui é uma imagem, né, de um técnico aplicando o gel, né? Aqui também está aplicando o DNA, aqui é a aplicação de DNA, tá? Só que eles colocaram um corante azul na amostra para ter certeza de que o DNA entrou nos buraquinhos certos, né? Porque tudo é transparente. O gel é transparente, o líquido é transparente, o DNA é transparente, a enzima de restrição é transparente. Então, assim, a gente precisa pôr uns corantes de vez em quando lá para saber se está fazendo a coisa certa. Então, depois que a gente aplica o gel, tá vendo? Ó, a gente tem certeza que as amostras estão aqui dentro de cada pocinho, né? E aí a gente aplica a corrente elétrica do polo negativo aqui, perto da amostra, e o positivo do outro lado. Então, a corrente elétrica ela fica passando nessa direção. E conforme a corrente elétrica passa nessa direção, ela vai empurrando as moléculas para frente, né? Então, essa eletricidade vai empurrando, só que as moléculas pequenas, elas são mais levinhas e elas são movidas para frente com maior velocidade. Então, as pequenininhas vêm parar aqui na parte de baixo do gel. E as que são maiores, mais pesadonas, elas ficam mais para trás. Por isso que essa técnica consegue separar moléculas que têm tamanhos diferentes, né? Então, o que a gente faz depois, pessoal, é pegar essa gelatina, tá vendo? Sempre usando luva, porque aqui tem brometo de etídio, e a gente vai levar essa gelatina para um aparelhinho que tem uma lâmpada ultravioleta, né? Existem alguns mais simplesinhos, que só tem a lâmpada, existem outros que são interfaceados com o computador, mas a grande questão é que quando você coloca o gel ali em cima daquele aparelho e acende a luz ultravioleta, é isso que a gente vai enxergar, ó. Tá vendo? Então, os buraquinhos do gel estavam aqui em cima, ó. A gente colocou as amostras aqui em cima. Na hora que passa a eletricidade, ó, os fragmentos são empurrados no gel. Tá vendo? E aonde a gente tiver o gel fluorescendo, aonde a gente tiver essas barrinhas aparecendo, é onde o DNA parou, né? Porque lembra que ao longo dessa corrida, ele vai se envolvendo no brometo de etídio. A hora que a gente acende ultravioleta, a gente consegue revelar a imagem, tá? Então, por exemplo, essa primeira amostra aqui, ó, tá? É uma amostra do DNA, tá vendo? Que não foi cortado em nenhum pedaço, ó. Você tem a formação de uma banda só de DNA, então significa que o DNA estava inteiro, tá vendo? Ó, só tem um fragmento. Aqui é a mesma coisa, ó, o DNA correu, mas não separou nada. Então, ou os fragmentos têm o mesmo tamanho, ou o fragmento não foi cortado. Aqui já foi cortado, percebe? Você já consegue perceber a separação dos fragmentos? Aqui também a gente consegue perceber, aqui também, né? Aqui provavelmente estava começando a se separar, tá vendo? Que a banda ela tá mais gordona. Se tivesse deixado a eletroforese mais uns 2 minutos funcionando, provavelmente a gente ia enxergar a separação que nem a gente está vendo aqui, ó. Tá? Então devem ser fragmentos que têm tamanhos diferentes, mas muito próximos, né? Então, sei lá, de repente tem um pedaço de 200 e um pedaço de 210. Então, eles se separam, mas eles ficam pertinho um do outro. Então, quando a gente revela o gel, pessoal, a gente vai ter essas informações aqui, olha, que são as bandas de DNA. Então, Leandra, a questão é que, assim, quando a gente faz a aplicação do DNA, né, a gente consegue identificar o padrão em que esse DNA foi cortado. Então, imagina o seguinte, né? Ó, aguenta aí, eu vou mostrar o último videozinho e eu já vou voltar para a tua pergunta e eu já vou te responder, tá? Gabriela perguntou, mas professor, não ficam resquícios do brometo no gel? Ficam resquícios, tá? Então, aonde tiver DNA, então, por exemplo, se ficou um pedaço de DNA aqui em cima, ele vai acender, tá? O brometo, ele só acende, ele só fluoresce quando ele intercala no DNA. Então, se tiver brometo em algum outro lugar que não está intercalado, ele não vai acender. Então, aonde acender, você tem certeza que tem DNA. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o último videozinho.
E aí vocês vão entender a aplicação disso, para que isso serve, tá? Deixa eu só abrir aqui, peraí, só um segundinho. Aguenta aí só uns minutinhos, pessoal, eu já estou terminando, só para vocês não perderem o finzinho da aula, por favor. Então aqui, ó, depois que a gente terminou a eletroforese, né? Então a partezinha final do vídeo é a gente pegar o gel, tá vendo? E colocar lá no aparelhinho. Quando a gente coloca no aparelhinho com a ultravioleta, né? Então o que acontece, ó, é que aqui você tem o gel, né? Que tá durinho. Acendendo a luz ultravioleta, ó, as bandas de DNA ficam visíveis, né? Então, a partir do momento que vamos supor que cada pocinho desse eu tenho o DNA de uma pessoa, né? E eu fiz um procedimento com DNA, eu vou conseguir enxergar as bandas. Então, vamos tentar entender agora a aplicação disso. Por exemplo, vamos supor que ocorreu um caso de violência sexual contra uma mulher. Uma mulher, ela foi estuprada. Vamos pensar assim. E essa mulher, quando foi estuprada, ela resolveu procurar a polícia. E aí ela procurou a polícia, fez lá o boletim de ocorrência e foi fazer o exame de corpo de delito. Aí, então, quando foi lá fazer a perícia, o técnico, né, o médico, o legista, normalmente, no caso, por exemplo, de crimes sexuais, ele costuma colher uma amostra da secreção vaginal da mulher. Porque se a mulher ela foi estuprada, muito provavelmente lá na secreção vaginal dela deve ter espermatozoides do sujeito. Então, o que acontece é que na hora que a gente faz a eletroforese dessa secreção, eu consigo achar o DNA do criminoso. Então, vamos supor, eu vou inventar aqui só para vocês perceberem como é que a gente usa essas informações. Então, vamos imaginar ó, que aqui nessa primeira coluna, a gente colocou o DNA da mulher, o DNA da vítima. Então, eu tirei um pouquinho de sangue dela, digeri o DNA com enzimas de restrição e a gente fez eletroforese. Apareceram essas duas bandas. E na hora que eu pego a amostra da secreção vaginal dela, ou seja, a amostra dos espermatozoides que estavam ali na secreção, e eu coloco aqui na segunda coluna, aparece um padrão diferente do dela, tá vendo? Então, o processo de extração de DNA está mostrando que lá na vagina dela tem um DNA diferente, que é um DNA que ela não tem. Então, provavelmente, essas bandas que são diferentes são do criminoso. Tá? Então, você tem o padrão da vítima e você tem o padrão do estuprador. Aí, vamos imaginar que a polícia tenha prendido 4 homens suspeitos de terem cometido estupro. Os 4 estão falando que são inocentes. A mulher não consegue identificar quem foi. Né? Vamos supor que o sujeito estava mascarado. Então, aí o que acontece é que você tem 4 pessoas possíveis de terem cometido um crime, você vai ter que identificar alguém. E aí você faz a eletroforese do sangue dos 4 indivíduos. Né? E aí, olha só o que acontece. Quando você analisa o primeiro indivíduo, esse primeiro indivíduo ó, não bate com o sangue do criminoso, tá vendo? O segundo não bate, o terceiro não bate e o quarto é igualzinho. Percebe? Então, na hora que você descobre uma pessoa que tem um padrão de bandas igual do criminoso, você identificou o assassino. No caso, o estuprador. Tá? É óbvio que aqui, pessoal, esse gel não é um gel desse caso que eu acabei de falar. Tá? Eu estou aproveitando essa imagem só para ilustrar, para vocês entenderem como é que a gente interpreta. Porque esses homens aqui, ó, eles não poderiam ter o DNA igual essa mulher, senão seriam tudo gemidêntico. Né? Então, na verdade, esses homens aqui, cada um teria banda em algum lugar, porque todo mundo é diferente um do outro. O que a gente faz é tentar procurar o padrão que é igual.
Então, quando a gente procura o padrão igual, então eu falo, esse indivíduo aqui, olha, tem um DNA igualzinho ao DNA do espermatozoide que foi encontrado na vítima. É o espermatozoide dele, ponto final. A menos que ele tenha um gene idêntico, você não vai achar nenhum outro homem no planeta que tenha o mesmo padrão. Então, o legal da eletroforese é que essas bandas que são formadas, elas são específicas para cada pessoa, como se fosse um código de barra. É que aqui, pessoal, só está aparecendo duas bandinhas, né? Quando a gente pega um pedaço grande de DNA e digere com enzimas de restrição, costuma marcar um monte de bandas. Então, esse monte de bandas que aparece forma como se fosse um padrão de código de barra, né? Então, deixa aqui, ó, só para a gente encerrar, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, ó, um gel de eletroforese. Ops. Ó, um gel de eletroforese. Vocês estão enxergando aqui essa figura? Ou não? Eita, peraí. Ah, agora acho que foi. Vocês estão enxergando aqui essa figura? Né? Então aqui, pessoal, olha só. Você tem as bandas, tá vendo? Que se formaram dessa pessoa número 1, você tem as bandas que se formaram da pessoa número 2, da pessoa número 3, da pessoa número 4, tá vendo? Então, quando a gente faz eletroforese de pessoas, não marca uma banda só ou duas, né? Marca um monte. Então, assim, essa pessoa número 1, ela tem essas bandas marcadas nessas posições, você não vai achar nenhuma outra pessoa no planeta com a marcação igual. Né? Essa pessoa número 2 vai marcar as bandas, algumas até pode coincidir. Tá vendo? Vamos supor que os dois indivíduos aqui têm olho azul, então eles têm o mesmo gene para a cor do olho, mas eles vão ter genes diferentes, não tem. Então a gente chama isso de fingerprint de DNA, ou seja, impressão digital de DNA. Cada um tem a sua. Forma como se fosse um código de barras, né? E aí você não tem como confundir. Então, nesse caso, um teste de paternidade. Ó, veja se vocês conseguem entender o teste de paternidade. Gente, o meu chat aqui ele desapareceu, não sei o que aconteceu. Se alguém tiver alguma dúvida, destrava o áudio e faz a pergunta com som aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar se está aparecendo perguntas no chat. Tá? Então, olha só, para a gente encerrar, eu tenho aqui uma coluna de um indivíduo que é o suposto pai número 1, tenho aqui uma coluna com o suposto pai número 2, tenho uma coluna aqui com o DNA do filho e uma coluna com o DNA da mãe. Então, existe uma criança que é filho dessa mulher, e aí ela não sabe quem é o pai da criança, então tem uma disputa aqui entre duas pessoas. Né? Então, olha só que interessante, pessoal. Quando a gente olha para o DNA do filho, a gente percebe que algumas bandas pode coincidir com todo mundo. Então, vamos imaginar que os 4 têm olho azul, né? Então, essa banda aqui do filho tem na mãe, tem nos 2 homens, não serve para a gente fazer diagnóstico, tá vendo? Essas 2 bandas aqui de baixo, ó, são bandas que tem na mãe. Então, essas 2 bandas têm na mãe, o filho pode ter recebido dela. Então, a gente não tem como dizer com certeza que essa banda foi o pai 1 que mandou, porque pode ter sido a mãe que tenha mandado. Né? Não se esqueçam que quando a gente faz um teste de paternidade, a gente tem no filho o DNA do pai e da mãe, né? 50%. Agora, quando a gente olha para essa banda do filho, ó, essa banda não existe na mãe. Então, o filho nasceu com um gene que a mãe não tem. Olha que legal. Então, se o filho nasceu com um gene que a mãe não tem,
esse gene só pode ter vindo do pai. E aí, quando você olha para o pai 1 e para o pai 2, você vê que o pai 2 não tem esse DNA. Então, você já corta fora ele de cara da paternidade e o pai 1 vai registrar o baby, né? E pagar todas as pensões. Então, a gente consegue ver, né, a identificação pelas bandas do DNA na eletroforese. Então, pessoal, quando a gente tem uma questão, por exemplo, de doenças genéticas, né? Então, vamos supor, uma mulher quer saber se ela tem a mutação para o câncer de mama. Vamos supor que a mãe dela morreu de câncer de mama, a avó morreu de câncer de mama, ela quer saber se ela tem câncer de mama. Então, a gente faz isso, a gente pega, por exemplo, o DNA dela, corta com as enzimas de restrição, coloca no gel de eletroforese e do lado a gente coloca um DNA de uma pessoa que sirva de controle. Então eu posso pegar, por exemplo, o DNA de uma mulher que eu tenho certeza absoluta que não tem o gene. Ou eu posso pegar o DNA de uma mulher que eu tenho certeza absoluta que tem a mutação. Então a gente pode ter controles positivos e controles negativos. Então esses controles a gente costuma ter um laboratório em estoque justamente para fazer o diagnóstico. Então se eu pego, por exemplo, o DNA dessa paciente que quer saber se tem a mutação, faço a eletroforese e o padrão de bandas que surgir for igual ao padrão de bandas de uma mulher normal, então, pronto. Aí você sabe que ela não tem a mutação. Agora, se o padrão de bandas que aparece nela é igual a uma mulher que tem a mutação, aí pronto. Aí você vai dar o infeliz diagnóstico para a criatura. Então, a eletroforese, pessoal, é uma técnica que permite a gente ver os pedaços diferentes de DNA que tem dentro de cada pessoa. Então, eu posso fazer um teste de paternidade, identificar um criminoso, fazer diagnóstico de uma síndrome, fazer o diagnóstico de uma malformação, fazer o diagnóstico de qualquer mutação no DNA. Né? A gente usa essa técnica, a gente usa enzima de restrição e usa eletroforese. Existem outras técnicas, né, que também são técnicas até mais sofisticadas, mas assim, essas duas que eu mostrei para vocês na semana passada, né, a enzima de restrição e a eletroforese hoje, são técnicas que você resolve a maioria dos diagnósticos de rotina de um laboratório de genética. Né? Você consegue resolver partes tanto criminais quanto a parte médica, né? Você consegue dar um suporte. E essas técnicas servem, gente, para qualquer tipo de DNA. Então, assim, se eu quiser fazer o teste de paternidade da samambaia, saber quem é o pai dela, é só extrair o DNA da samambaia, colocá-la nos pocinhos e você vai ver as bandas. Tá? Se eu quiser saber quem é o pai de um leãozinho que nasceu no zoológico, pega o DNA dos leões machos, compara com o da fêmea, você faz o teste de paternidade do leãozinho. Tá? Porque essas técnicas elas servem para separar DNA e DNA de qualquer um. Como é que eu faço, por exemplo, para identificar se uma pessoa tem o coronavírus? Como é que eu posso dar um diagnóstico de COVID, né? Na verdade, não diagnóstico de COVID, né? Mas um diagnóstico do SARS-CoV-2, um diagnóstico de coronavírus para uma pessoa. Vocês conseguem perceber? Se eu vou lá com o suave, passo no nariz do sujeito e coleto a secreção nasal, na hora que eu faço a extração de DNA, se o vírus estiver ali junto, eu faço a extração do material genético dele também. Percebe? Então, na hora que eu faço eletroforese, o que vai acontecer é que eu, por exemplo, numa coluna, eu posso colocar o sangue do paciente. Percebe? Então, eu faço eletroforese do DNA do sangue do sujeito. Na outra coluna, eu faço a eletroforese do DNA extraído da amostra do nariz. Então, o que vai acontecer é que se o vírus estiver ausente, as bandas que vão se formar ao longo desse gel, elas têm que ser absolutamente idênticas, correto?
Porque se você não tem o vírus, então o DNA do sangue do cara e o DNA da célula do nariz tem que ser igual. Agora, se o vírus estiver lá na secreção, na hora que você vai olhar a eletroforese, você vai ver umas bandinhas a mais, que corresponde ao DNA do vírus, né? E aí você identifica que o sujeito está contaminado com o vírus molecularmente. Você consegue fazer o diagnóstico de que o indivíduo tem o coronavírus pela análise genética, pela análise do material genético. Você vai enxergar o DNA dele, né? Ali na plaquinha de eletroforese, né? E isso serve, gente, para identificar HIV. Então, assim, existem várias técnicas possíveis que a gente pode usar em laboratório, mas, assim, enzima de restrição e eletroforese serve para tudo. São técnicas, assim, bem coringas, tá? Pessoal, como eu já estourei o horário, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou passar para vocês no material didático uma apostila, na verdade duas, uma sobre enzimas de restrição, com toda a parte teórica das enzimas de restrição, e uma com a parte teórica de eletroforese, que é a aula de hoje. Tá? Então, eu vou passar duas apostilas com a parte teórica das técnicas, e vou colocar alguns exercícios para vocês. Eu vou colocar algumas fotografias de alguns géis para vocês tentarem interpretar. Então, eu vou colocar alguns testes de paternidade, vou colocar alguns testes de mutação, e vou colocar a imagem do gel, e aí a gente tenta ver se vocês conseguem resolver, tá? Então, eu vou lançar um desafio aí para vocês. Eu não vou dar nenhum modelo de exercício, eu já vou largar as listinhas para vocês se virarem, tá? Aí, na semana que vem, a gente faz a correção desses exercícios e tira as últimas dúvidas, porque, na verdade, essa aula de hoje foi a nossa última aula teórica, tá? A gente não vai ter mais teoria nesse semestre, tá? Esse semestre, o nosso conteúdo termina aqui com eletroforese. Então, até a gente terminar as aulas no fim do mês, a gente vai trabalhar em cima de exercícios, em cima de atividades e de interpretação de gestos. Ok, pessoal? Alguma dúvida que vocês queiram perguntar agora? Ok, prof. E aí eu vou passar um TP para vocês mais para frente, tá? Aqui para vocês entregarem para a gente fazer a avaliação e poder atribuir nota, tá? Então, essa semana aqui eu já vou preparar os exercícios para vocês e vou preparar o TP e libero depois para vocês. E aí eu já falo qual é a data da entrega, qual é o prazo, aí eu dou todas as informações certinhas. Tá bom, gente? Um bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, né? E até na próxima semana. Beijão, tchau, tchau.